Prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. E o orgulho daquele filho também que se formou em medicina. Que lindo. O Leandro e a Verônica, né? O Leandro seguiu a psiquiatria, né? Já concluindo a residência em psiquiatria. E a Verônica foi a que se formou agora, né? E está entrando na residência de psiquiatria também. Que maravilha! E o senhor diz assim, ó, por que meus filhos seguiram a mesma profissão? Por que meus filhos tiveram esse interesse, algum fato novo em tratamento de pacientes, que o senhor chegou em casa e contou, feliz porque aquela pessoa resgatou o seu direito à vida, a alegria de viver? Eu penso que sim, Marley, porque como a gente leva a profissão, né, com alegria, né, isso se passa para os filhos, né? Então eles vendo o pai trabalhar bastante, com alegria, e a medicina já é uma tradição na família, eles já são a terceira geração de médicos na família, né? E isso partiu deles, alguma coisa eles viram de bom no pai, né, para segui-lo, né? E eles estão muito contentes, então isso é uma coisa que eles desde pequenos já tinham esse sonho, né? A Verônica e o Leandro, que seguiram essa tradição da família. Qualquer coisa que eles tivessem escolhido seria bem-vinda. Claro. Mas quando eles seguem a tradição da família, a gente fica contente, fica excelente, alegre, né? Excelente, excelente. E eles estão realizados. E esse diálogo vivo existe também num caso às vezes mais grave ou algum fato novo no tratamento de um paciente, de haver um diálogo, né, como entre os colegas, mas veja, a confiança de um pai é muito importante, do irmão e da irmã também entre si. Porque muitas vezes a gente tem um caminho, está seguindo aquele caminho e de repente dá no percurso algum sintoma diferente, né, de uma pessoa que já está em tratamento e que parece sofrer, enfim, uma recaída, alguma medicação nova, que o diálogo entre os médicos, então, do mesmo sangue, graças a Deus, da mesma família, tem a liberdade de fazer, por exemplo, uma pergunta ao veterano, que é o senhor, doutor Ciula. É verdade. A experiência conta muito, né? E fazendo a mesma profissão, isso alimenta, né, muitas discussões de casos, se conversa muito, se troca muita ideia, né? E eu, como procuro sempre manter atualizado, então a gente vai também conversando, tem esse sangue novo também, eles estudam bastante, então há essa troca toda de conhecimento e realmente se discute casos clínicos e tudo, então isso vou passando a experiência para eles e vamos tendo sempre essa troca, sempre nos atualizando no que há de mais moderno, de mais recente. Eu acho lindo porque eu sinto como não havendo brigas, como em famílias comuns, que não tem médicos, ou se tem médicos, não tem o médico psiquiatra, né? De dialogar para aumentar esse conhecimento e a confiança no tratamento a ser dado, né? Então, muitas vezes, nós em família, brigamos, no bom sentido, de brigar, de divergir, de discutir, né? E normalmente o pai e mãe, que já tem mais experiência, se colocam com uma certa posição, quase que uma imposição no critério. Tu fez isso, está errado, tem que fazer aquilo, assim, assim. Então, eu achei interessante nós conversarmos a respeito, porque a maioria das pessoas não sabem o que é uma depressão, por que ela acontece, quando ela acontece, os motivos, né, que nós podemos dizer que temos, mas na verdade não sabemos nem reconhecer os motivos pelos quais de repente estamos dependentes químicos, estamos sofrendo uma separação, agredindo nossa mãe, nosso pai, ou até mesmo sendo agredido por este pai e essa mãe, sem ter uma atitude. Isso para a base, primeiro da avaliação, segunda do tratamento, doutor. Certo, a palavra perfeito. é sua. E a sua câmera é a 3. Perfeito. Mas voltando só um pouquinho atrás, aquele assunto familiar, essas discussões em família, no bom sentido, sempre se chega a um denominador comum, né, que a experiência é passada, e por outro lado, que é muito importante, falavas em críticas, claro, quando as coisas estão erradas, é importante mostrar, né, as coisas que não estão bem, mas muito importante na criação dos filhos
é elogiar quando as coisas são boas. A gente não deve poupar isto, porque geralmente a crítica, todas as pessoas fazem críticas a todo mundo, né? Mas os elogios são poucos, né? E isso é importante para a autoestima das crianças, dos adolescentes, no desenvolvimento. E a melhor receita para criar os filhos é amor e carinho, né? Dando limites. É óbvio, né, que os limites são importantes, que às vezes vêm. E aí também entrando já na depressão, né, muitas vezes a depressão até é positiva, né, porque a capacidade de ensimesmamento, de reflexão, de introversão é importante para a gente ver mesmo as falhas, para poder mudar, fazer novos objetivos, novas metas. Então, às vezes uma depressão leve, uma tristeza, que não seria a depressão, né? E aí tem a diferença da tristeza normal e da tristeza patológica, que é a depressão. A depressão é a tristeza patológica. E a depressão normal é essa quando as coisas não dão certo, as situações de infortúnio, que a gente fica triste, né? Ou também, muitas vezes, a perda do ente querido é uma situação assim de tristeza, mas são as tristezas normais da vida que a pessoa se recupera e deve se recuperar em 2, 3 semanas, deve se recuperar. E sempre a tristeza, para ser normal, diferente da tristeza patológica, a depressão, a tristeza é proporcional ao fator desencadeante. Se alguém perde algum ente querido, é normal que vai ficar triste e a gente sabe, olha, ele está triste porque, afinal de contas, aconteceu isso, uma situação de infortúnio, e isto é normal. Agora, a depressão, que é a tristeza patológica, muitas vezes ela não tem uma causa. A pessoa às vezes tem uma vida maravilhosa e está triste. Às vezes não tem uma causa aparente, pelo menos, mas não justifica aquele estado de espírito. Ou uma tristeza normal passa a desencadear essa situação de depressão. Então, o que seria a depressão? A tristeza patológica. A depressão hoje em dia, caracterizada principalmente pela falta de energia, a falta de ânimo. Porque muitas vezes a pessoa está triste, mas ela não está chorando, né? Isso pode ocorrer, né? E tem depressões que a pessoa chora, fica com choro fácil, mas o que caracteriza todas as depressões é a diminuição da energia, da atividade, a pessoa fica mais lenta, fica devagar. E isso pode estar acompanhado de sintomas do humor, que seria o chorar, né, a tristeza profunda, exagerada para aquela situação, e outros sintomas que também vêm junto com a depressão, que são as ideias negativas, pessimistas, a desvalia, a autoestima baixa, os problemas de concentração, de memória, a perda de apetite ou aumento do apetite, os aumentos de peso, diminuição de pesos, isso aí todos são caracterizados da depressão. E a conduta, né? A pessoa muda a conduta, né? Isso que eu falava da lentificação. Às vezes as pessoas parecem que caminham em câmera lenta, falam em câmera lenta. Isso é a depressão. E, como dizias de uma amiga que tentou até o suicídio, muitas vezes a pessoa chega à beira do suicídio, uma depressão profunda, grave. Nem toda a depressão leva, né, a essas ideias de suicídio, ideias de morte, também faz parte da depressão. Muitas vezes a pessoa só fica sem energia, prostrada, fica muitas horas na cama, fica fechado no quarto, fica de pijama o dia inteiro, não tem ânimo para trabalhar, né? Então, muitas vezes isso ocorre, mas às vezes beira até o suicídio e às vezes até a pessoa faz tentativas. E felizmente, atualmente, nessas últimas 2 décadas, o tratamento da depressão evoluiu muito, né? Mais do que que a medicina evoluiu todo esse tempo, essas 2 últimas décadas tiveram um salto muito grande. Então, é possível tratar essas pessoas que estão gravemente deprimidas, ou depressões moderadas e leves também, com sucesso. Se tem um retorno muito bom. Porque a depressão, quando bem diagnosticada e bem tratada, se recupera.
né, se recupera, a pessoa fica bem e tem como se manter a profilaxia para que a pessoa não caia novamente na depressão. E os períodos intercrises, mesmo que a pessoa se trate, fique ótima e depois se descuida, os períodos intercrises a pessoa fica muito bem, fica normal, muitas vezes fica melhor do que estava antes. Por quê? Muitas vezes a pessoa está deprimida e não sabe. De 10 pessoas que têm depressão, né, 8 não sabem que tem, 8 não se tratam. E por isto que hoje em dia está se fazendo muito mais diagnóstico de depressão, se está mais preparado com a medicina toda, com a evolução, e a depressão tem aumentado muito no mundo, né? A depressão em 2020 vai ser o segundo maior problema de saúde pública no mundo. E em 2030 vai ser o primeiro problema de saúde pública, por dados levantados da Organização Mundial de Saúde, vai ser o primeiro problema em 2030 antes das doenças cardiovasculares, mais do que as doenças cardiovasculares. Então, requer uma atenção muito grande, né, dos médicos em relação à depressão, como as pessoas se darem conta, e geralmente quem teve depressão, quem tratou a depressão, ela começa a identificar, às vezes nas outras pessoas, a depressão, porque tem várias formas de depressão. Tem aquelas distimias, né, que é aquela pessoa sempre que é mal-humorada, que é irritada, pessimista, que sempre quando se fala vê o lado ruim, o lado negativo. E antes achava que, não, essa é a maneira de ser, a pessoa, ele é pessimista, é ranzinza, né? Mas não é, isso aí é doença, né? Isso é uma distimia, a pessoa sempre é mal-humorada. Temos um telefonema aqui da doutora Carla, que diz o seguinte: e quando existe euforia, também é um tipo de depressão? Eu tenho na família uma pessoa que, por mais que se diga a ela que amanhã o dia vai estar maravilhoso, com sol, ela nega, não aceita, e para ela isso faz bem ou mal. Agora, e quando essa pessoa é eufórica, ela é cansativa, e a gente não tem como segurar a barra? São duas referências da família dela. Ótima pergunta. Bom, a depressão, como eu dizia... Acho que é advogada, porque ela não disse que era médica. Pois é, pode ser, né? Possivelmente. Pode ser, né? Mas a depressão, como eu dizia, tem vários tipos de depressão. A distimia, os transtornos do humor depressivo, transtorno do humor depressivo, que a pessoa só tem depressão e quando melhora a depressão volta para a situação que ela estava, e às vezes até melhor. Ou a bipolaridade, são os dois polos. A pessoa oscila da depressão, dessa fase negativa, triste, apática, para a euforia, que fica eufórico, que às vezes se excede pela euforia, se excede em brincadeiras, piadas, fala demais, se torna inconveniente, né? Então, é a bipolaridade que é tratável. Hoje se trata muito bem a bipolaridade. Tem pessoas ilustres e famosas que foram bipolares. Sim. E até na fase da euforia, muitas vezes a pessoa produz bastante, né? Isso não quer dizer também que não vá produzir quando não está eufórico. Isso é um medo, sim, que a pessoa pensa, se perder a euforia não vou produzir. Não, vai produzir bem, com tranquilidade, com menos desgaste. E o tratamento para a bipolaridade são os estabilizadores do humor. Os estabilizadores do humor são excelentes, trazem a pessoa novamente para aquela estabilidade. E aí entramos naquelas causas da depressão, né, que falavas antes, as causas da depressão. Quais seriam as causas da depressão? A depressão tem causas biológicas, genéticas e psicossociais, né? Então, o que se viu atualmente e se comprovou com resultados antidepressivos, estabilizadores do humor, são as aminas biogênicas, né, que são aquelas substâncias, aqueles neurotransmissores que são muito comentados, como a serotonina, a noradrenalina, principalmente serotonina, noradrenalina, além dopamina, catecolamina, são vários neurotransmissores. E esses neurotransmissores, quando estão em baixa, a pessoa se deprime. E quando eles estão em alta, a pessoa é levada à euforia. Esses neurotransmissores, eles estão localizados na parte mais nobre do nosso corpo, que é o nosso cérebro, né? Então, esses neurotransmissores estão em meio de 100 bilhões
de neurônios, né? E eles é que regulam os nossos pensamentos abstratos, as nossas emoções profundas. Então, eles vão ser uns mediadores entre esses 100 bilhões de neurônios. A conexão vai ser pelos neurotransmissores. Então, aí a pessoa vai estar mais equilibrada em termos de pensamento, não vai ter aqueles pensamentos negativos, não vai ter aqueles pensamentos lá pela instância de grandeza, de euforia. As emoções ficam também equilibradas. A mentira também entra muito quando a pessoa está em estado assim, né? Exatamente. A mamãe tem 10 casas lá em São Paulo, tem mais 20 em Nova York, né? A gente vê essa coisa do exibicionismo, a necessidade, ótima essa colocação. Né? A mentira, na realidade, a euforia por trás tem uma grande depressão, tem uma grande desvalia. Aí a pessoa, na euforia, ou a pessoa que está um pouco eufórica, ela está encobrindo, no fundo, uma depressão. Né? E o que a pessoa faz? Às vezes, aquela história, o que a pessoa mais se gaba é o que mais lhe falta. Né? Então a pessoa se gaba de muitas coisas. Então, lá pelas tantas, a pessoa até com dificuldade para obter essas coisas, ou ter. E melhor ainda, eu acho que quem define muito bem isso sobre a mentira, que eu acho uma frase excelente, é do nosso poeta, Mário Quintana, que diz que a mentira é a verdade que deixou de acontecer. Então, essas pessoas que se gabam de tudo isso, elas gostariam de ter tudo isso aí. Né? E a gente fica até com pena porque a gente está vendo que não é verdade. Não. E a gente fica constrangido quando encontra numa festa que é fugir daquela criatura, que lá vem a mesma história cheia, carregada de mentiras. Mas tudo aquilo ela gostaria. Então, nessa mentira a gente vê o que a pessoa está almejando, o que gostaria, até no tratamento. Lá pelas tantas a pessoa traz essas coisas e se vê que, na verdade, ela está desejando essas coisas. E é bom desejar, mas aí dizem sonhar, assim, é digno de pena, e é ruim a gente sentir pena do outro ser humano também, né? É. E a gente não tem como orientar. Bom, sexta-feira que vem nós vamos dar continuidade, se o doutor puder estar conosco, porque temos muitas perguntas chegando, principalmente do interior, dentre elas aquela, mas afinal, eu vou para o médico ou vou para o psicólogo? Então, estão achando que fica um pouco confuso para aquelas pessoas que estão sofrendo ainda demorar no psicólogo, sem medicamento, que o psicólogo não pode dar medicação, aonde o médico, o psiquiatra, pode dar medicação. Só concluindo, então, colocando, na realidade, como a depressão é biopsicossocial, uma depressão que só tivesse características psicológicas, se entenderia um tratamento com um psicólogo. Mas, muitas vezes, está os fatores biológicos, esses fatores que nós falávamos. Sim. Então, é fundamental o tratamento hoje associar a medicação e a psicoterapia, as duas coisas, porque aí se trata o todo, né? A parte psicológica e a parte essa biológica. Sim. E muitas vezes os psicólogos encaminham os pacientes para o psiquiatra. Mas tem outros que seguram, é o que disse aqui um senhor de Santa Maria. Ele diz, às vezes, meu psicólogo me segura, eu quero ir para o médico, eu acho que não está resolvendo muito nesse tratamento que estamos. Mas você pode ligar diretamente, começar um tratamento, fazer uma avaliação. Doutor Ciúla é essa pessoa maravilhosa, que a gente tem confiança, que a gente se sente bem de conversar. Porque se eu chego num médico que ele é super prepotente, eu já fico valendo nada. Não é o seu caso, que é um grande amigo da gente. O telefone aqui é código de área Porto Alegre 51, já que a maioria das ligações nos chegaram do interior, de outras cidades que não Porto Alegre. O código de área aqui é 51 e o telefone do doutor Abelardo Ciúla, médico, psiquiatra, com uma vasta experiência. O telefone é 3224-2401. 3224-2401. Nós vamos ligar com o senhor, ver se o senhor pode vir na próxima sexta-feira. Certo, com todo prazer, com todo prazer. Prazer em tê-lo aqui, obrigado, um abraço à esposa, esses filhos maravilhosos, que a gente ama tanto, porque conhece a família, graças a Deus. Um beijo, doutora, obrigada. 3224-2401. Não esqueça, anote, porque de repente você pode precisar para indicar alguém.